orar? Deus, a tua igreja se reúne aqui, um pedaço da tua igreja, uma pequena parte da tua igreja, está reunida aqui nessa tarde, para te adorar, para exaltar o teu nome, para dizer que tu és o motivo da nossa alegria, tu és a razão de estarmos aqui, tu és o motivo de acordarmos, Senhor, porque vivemos para te adorar, amamos te servir, amamos sentir a tua presença. Tu és o nosso Deus, nosso amado Senhor. Em ti encontramos refúgio, conforto, consolo, perdão, amor. Contigo podemos recomeçar. Deus, tu és maravilhoso. Tu és muito maravilhoso. Recebe, Senhor, o louvor da tua igreja. Recebe a adoração do teu povo. Toca nas nossas vidas. Muda a nossa história no que for necessário, Deus. Porque a cada dia o que nós desejamos é parecer mais e mais com Jesus, o nosso amado Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém. Olha, eu não sei como você está. Se você chegou aqui num momento de vitória, num momento de alegria, num momento de conquistas, ou se teu coração está atribulado, se você está aflito, preocupado, doença, desemprego, tristeza, mágoa. Eu não sei como você está, mas eu sei que quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Amém. E ele te trouxe aqui porque ele quer falar contigo. Amém. E ele quer falar contigo porque ele te ama demais. Amém. Jesus te ama tanto. Ele te ama tanto que ele deixou para você uma passagem linda, uma palavra linda que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer trocar o teu jugo com o Senhor? Vamos, Ele está oferecendo. Eu vim assim, tem questões na minha vida que eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus haja, que Deus me responda, que Deus mude. Eu preciso. E eu tenho tanto prazer de dizer: Senhor, se o Senhor não quiser, eu não sei o que vai acontecer. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem poder. Fecha os teus olhos agora, eu vou te dar um minutinho. Coloque diante de Deus o teu fardo. Coloque diante de Deus o jugo que está sobre você. Em nome de Jesus, derrama diante dele. Vou te dar um minuto. Senhor, em nome de Jesus, a gente quer te pedir que o Senhor receba essas orações, que o Senhor toque nessas vidas, que o teu Espírito Santo possa agora confortar os corações que se quebrantaram diante de ti. Deus, nós cremos no teu poder, cremos no teu poder, sabemos porque temos provado que só tu és poder, tu és Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome. Que agora, Deus, a tua igreja possa descansar em ti, na certeza de servirmos ao Deus que está vivo, ao Deus que nos ama, que é justo, que é seu tempo para o melhor para nós, porque essa é a tua vontade. Louvado seja o teu nome, Senhor, que podemos derramar nos nossos corações de ti. Aleluia. Vamos declarar que o nosso Deus é vivo. Se você quiser, se você puder, eu te convido a ficar de pé. Mas saiba que na presença do Senhor você é livre. Então você pode adorar o como você quiser. Mas adora com todo o teu ser. Aleluia. Ele vive, posso crer no amanhã.
quebranta, amor que faz tudo novo, amor que perdoa, amor que gera esperança, amor que se chama Jesus. Quão maravilhoso, quão lindo, quão poderoso esse nome é, o nome de Jesus, o nome que merece ser adorado, o nome que merece ser louvado, o nome digno de honra, de glória, de majestade, de poder. É o nome de Jesus, é o nome de Deus que morreu por você, que derramou o sangue precioso e justo
Oh Deus, toca nas nossas vidas para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Oh Senhor. Renova-nos, Senhor, renova-nos sempre que for necessário, porque nós queremos que o mundo saiba que Tu és, Senhor. Nós queremos que o mundo prove, Senhor, da graça, da alegria que o Teu Espírito gera no nosso meio. Deus, levanta uma igreja santa, uma igreja forte, uma igreja poderosa no Senhor, para proclamar as verdades do Evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor, nas vidas que o Senhor quer tocar através das nossas vidas. Renova-nos, Senhor, para que a cada dia sejamos canais limpos para o agir e para o fluir do Teu Santo Espírito. Dá que seja assim, Senhor, nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar.
As crianças podem acompanhar as professoras. Vá, crianças. Nós estávamos esperando ansiosamente por isso, não é? Muito bem. Saímos de um lugar no qual cabiam 90 pessoas. Agora estamos num lugar no qual cabem mais 350 pessoas. Agora com menos cadeiras hoje. Mas o lugar não nos engoliu. Louvado seja o nome do Senhor. É com alegria que nós estamos aqui. Amém. Para louvar e adorar a Deus. E para meditar nas Escrituras. Abramos a Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo de número 30. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao verso 30. Nesta tarde e noite vamos iniciar uma série de 3 mensagens sobre as parábolas de Jesus. E a primeira parábola que vamos estudar é exatamente a parábola dos talentos. Então nós estamos aqui no texto onde encontramos essa história magnífica, desafiadora e solene. Mateus 25, a partir do verso número 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Verso 24. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É até difícil de dizer amém. Né? Vamos reclinar a nossa fronte e vamos orar. Senhor Deus, sabemos que se estamos reunidos nesta noite, neste auditório,
a condição de discípulos de Jesus de Nazaré é porque um dia o Senhor interveio na nossa história e mudou o nosso coração. A partir de tal dia, eu e meus irmãos passamos a viver no âmbito da tua família, da família da fé. Como família da fé, eu e meus irmãos queremos mais de ti. Nós temos fome e sede de ti. Pai, o Senhor sabe que estamos reunidos nesta tarde e noite, neste auditório, não para ouvir um discurso, mas para ouvir a tua voz. Ó Deus amado, conceda-nos mais de ti mesmo. Fale o nosso coração, em nome de Jesus. Que todos nós saiamos deste lugar convictos de que ouvimos a tua voz, de que fomos tocados pelas tuas bondosas, soberanas e transformadoras mãos. Dá ao Pai que seja assim, em nome de Jesus, e para a tua glória que oramos. Amém. E amém. 3 parábolas, a primeira delas, a parábola dos talentos. O que é uma parábola? Grosso modo, uma história curta, contada com o objetivo de transmitir uma mensagem. Em outros termos, uma história curta da qual podemos extrair lições preciosas para a nossa vida. Jesus Cristo foi um exímio contador de parábolas. Ele contou inúmeras parábolas e, por meio delas, transmitiu ensinamentos importantíssimos. E hoje nós estamos diante da parábola dos talentos. O termo talento, que aparece no texto, era usado naquela época para descrever uma unidade monetária, uma moeda de grande valor. Na atualidade, tem sido usado para designar um dom que tenhamos recebido de Deus, ou uma habilidade que nos foi concedida pelo Senhor. Um talento. Eu gosto de pensar que esses talentos são recursos que Deus nos concede para que realizemos a sua obra. Habilidades, dons, capacidades que Deus nos dá para que cumpramos o nosso chamado. Essa é uma história sobre como administrar os talentos que Deus nos confiou. Portanto, é uma parábola que trata de um tema importantíssimo para todos nós, qual seja a mordomia cristã. Essa é uma parábola que fala sobre mordomia. E antes de analisar essa história, que é riquíssima e solene, porque, como vocês perceberam, o desfecho da parábola é de tirar o fôlego, eu queria tentar resgatar o sentido bíblico do termo mordomia. Em primeiro lugar, esse conceito, na perspectiva das Escrituras, consiste na utilização das dádivas que Deus nos concedeu, com o objetivo de que realizemos a tarefa para a qual fomos chamados. Portanto, preste atenção, o termo mordomia nada tem a ver com alguém que goste de sombra e água fresca. Em termos mais polidos, mais educados, a palavra mordomia
não tem nada a ver com alguém que seja refratário ao trabalho. Mordomia na Bíblia é serviço. Mordomia na Bíblia é uma palavra que aponta para o fato de que eu e você, na qualidade de cristãos, não estamos na hora do recreio. É um termo que nos diz que eu e você não estamos aqui para enfeitar, mas sim para trabalhar. Amém. Trata-se de uma palavra que indica que houve um dia em que fomos alcançados pelo poder do Evangelho, tornados filhos e filhas de Deus, e que a partir daí, eu e você nos vimos inseridos num povo que foi levantado por Deus para realizar uma obra. Vocês sabem, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não estamos trabalhando aqui para edificar um auditório. Nós estamos trabalhando aqui, sob o poder do Espírito Santo, com muita simplicidade, para edificar um povo constituído de homens e mulheres que entendem que quando foram chamados por Deus para a salvação, não receberam do Senhor um pijama, mas sim uma armadura. Uma igreja, portanto, constituída de pessoas engajadas na obra do Senhor. O que vocês acham? Então esse termo mordomia está associado ao fato de que eu e você fomos levantados por Deus para realizar uma obra sob o poder do Espírito para a glória do Senhor. Em segundo lugar, o termo mordomia, e aqui eu estou pensando no termo como ofício, aponta para o mordomo. Quem é o mordomo? Além de ser o culpado em quase todos os filmes de Hollywood, o mordomo é um servidor. O mordomo é alguém que não possui o que administra. E o texto em tela fala sobre servos, sobre servidores, sobre administradores. Portanto, fala-nos sobre mordomos. A nossa função é de mordomos e não de proprietários. Deus é o dono de todas as coisas e Ele não passou nenhuma escritura daquilo que lhe pertence. Ele é o dono e continua sendo dono de todas as coisas. Nós mesmos não pertencemos a nós mesmos, a ponto de Calvino dizer que nós somos seres pertencentes a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Depois verifiquem lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 13. Ali nós encontramos uma oração do rei Davi. Ele diz o seguinte: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Notem, tudo provém de Deus, todas as coisas pertencem a Deus, e eu e você somos apenas administradores daquilo que o Senhor nos confiou. Tudo é dele. Existe para a glória dele. E deve ser
usado para que o nome dele seja glorificado na terra, assim como é glorificado no céu. Então, mordomia nada tem a ver com sombra e água fresca. Mordomia da Bíblia é serviço. E quais são as lições que podemos extrair desta parábola extraordinária? Em primeiro lugar, essa história nos ensina que quando o Senhor nos confia algo, devemos usar. Notem que no verso 14 está dito que um homem, provavelmente rico, dono de muitas propriedades, antes de empreender uma viagem, diz o texto, confiou os seus bens a seus servos. Verso 15, a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro deu 1 talento. Partiu e depois voltou. Ele voltou. Voltou. Elogiou e recompensou os 2 primeiros servos. Por quê? Porque os 2 primeiros servos receberam os talentos e deles se utilizaram. De igual modo, eu e você recebemos dádivas do Senhor. Na perspectiva dessa parábola, é necessário que eu e você delas nos utilizemos para fazer a vontade do Pai. Deus nos concede algo e quer que nós utilizemos aquilo que recebemos dele para promover o avanço do seu reino. Os 2 primeiros servos não receberam nenhuma reprimenda. Bem ao contrário, esses indivíduos foram elogiados, posteriormente recompensados. Por quê? Presta atenção. Porque agiram de acordo com a expectativa de seu Senhor. Ou seja, a de que eles fizessem bons investimentos e multiplicassem os recursos recebidos. Que eles trabalhassem, atuassem, usassem os talentos que haviam recebido. Meus irmãos, eu entendo que há algo de errado numa igreja que espera que Deus faça aquilo que Deus espera que a igreja faça. Um problema. Por óbvio, só Deus pode salvar. E eu saí agora da reunião de aquecimento de nossa igreja, que é a reunião de oração, e lá nós buscamos a face do Senhor. Entre outras coisas, pedimos a Deus que falasse nesta noite, pedimos a Deus que restaurasse vidas, que transformasse pessoas. Por quê? Porque nós sabemos que só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dessedentar a alma faminta. Só Deus pode abrir os nossos olhos para a realidade da fé. Só Deus pode pacificar a alma aflita. No entanto, eu e você podemos e devemos orar. Orar, crendo que Deus continua atuando no mundo para fazer valer a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Podemos orar, orar pelos que não sabem orar. Fui ao hospital um dia desses fazer uma visita. Visitei o irmão crente. Ao lado havia uma pessoa que me pediu uma oração. Eu disse, então vamos orar, porque essa pessoa me disse, ore o Senhor, porque eu não sei. Não tem problema não, eu oro. Orar pelos que não sabem orar. Orar por aqueles que desistiram de orar por causa das lutas, das situações da vida. Orar por aqueles que não conhecem o poder de Deus, por aqueles que não sabem que há um Deus que atua na história para restaurar, transformar e soerguer homens e mulheres para a sua glória. É necessário que oremos. Só Deus pode salvar, mas Deus
espera que eu e você preguemos o Evangelho, que proclamemos as excelências de Jesus, o amor do Pai, crendo que o Senhor continua chamando homens e mulheres para si. O que vocês acham? Amém. Essa é a nossa parte. 2 dos 3 servos foram elogiados, porque trabalharam, investiram, multiplicaram os talentos. Então é verdade, meus irmãos e minhas irmãs, o poder de Deus não substitui a atuação do homem. A soberania de Deus não é desculpa para que eu e você nos acomodemos. Meus irmãos, as boas obras têm de acompanhar as boas novas. Deus espera que atuemos nesse mundo. Então ouça uma coisa. Ouça a voz do Espírito Santo nesta tarde e noite. Não permita que ninguém o convença de que você não pode fazer aquilo que Deus espera que você faça. Amém. Por quê? Porque em Filipenses capítulo 2, verso 13, a Bíblia diz: é Deus quem efetua em nós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Presta atenção. Deus infunde em nossa alma o desejo de servi-lo e concede-nos graça para que o sirvamos. Então, se você foi chamado por Deus para atuar numa área específica, atue nessa área. Creia que é possível você florescer aí, mesmo perante as tempestades, mesmo perante as perseguições. Você pode florescer, porque Deus nos chama e nos concede graça para que floresçamos para a sua glória. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Vou contar uma história para vocês. Na casa lá dos 18 para os 19 anos, eu trabalhava num supermercado, que não existe mais, chamado Casas da Banha. Alguém se lembra? Não se lembram? Ah, sim, pessoal que já está na casa dos 50. Você lembra? Então, tá bom. Isso, tinha até lá uma musiquinha, não vou cantar aqui. Mas todo mundo sabe. Então eu fui trabalhar naquele supermercado, ali em Miguel Pereira. E o vice-diretor, o subgerente do mercado, era um irmão nosso, presbítero lá de nossa igreja, chamado Agenor. Lembra dele? Lembro. Agenor. Aí eu disse para o Agenor, é o seguinte, eu trabalho aqui, de tal hora a tal hora, mas eu queria, depois do meu trabalho, fazer um ar livre na porta do supermercado. Aí ele me disse, você quer fazer um ar livre na porta do supermercado? Mas você vai trazer uma equipe? Eu disse ao Agenor, não, eu mesmo farei o ar livre. Mas você vai fazer esse ar livre sozinho? Eu falei, pô, mas como é que você pretende fazer isso? Eu disse, é fácil, eu tenho uma caixinha lá em casa, uma caixinha de som, vou pegar essa caixinha de som, colocar um microfone, um pedestal, o violão, eu toco, vocês sabem que eu toco 4 músicas, 50 músicas, vou tocar aquelas minhas 4 músicas e vou fazer ali, depois eu vou pregar e depois eu vou fazer um apelo. Ao que o Agenor me disse, mas você está disposto a fazer isso mesmo? Ao que eu disse, estou. Então ele disse, não, você pode fazer. E eu fiz. E eu me senti muito feliz fazendo aquilo. E quando eu fiz aquilo, eu disse a mim mesmo, eu fui chamado para fazer isso. E aquilo encheu meu coração de alegria. E eu comecei a pensar sobre como nós poderíamos ampliar aquele tipo de trabalho. Daí surgiu a Missão Alcance, Cacá, Marcelo e outros irmãos que estão aqui, que apoiam o trabalho até hoje, uma missão que tem quase 35 anos. E o que eu fazia, enquanto trabalhava no CD, no meu horário de almoço, eu abria aquelas sacolinhas, vocês lembram das sacolinhas? Marronzinhas? Eu abria aquelas sacolinhas e escrevia ali os projetos. Olha, sábado nós iremos a tal lugar.
faremos tal coisa. E eu pregarei tal mensagem. E geralmente eu pregava João 3,16. 3,16. Então, João 3,16. Então, João 3,16 era um texto assim. Aí eu chegava em casa, à noite, cansado, ainda era solteiro. Minha mãe pegava aquelas sacolinhas e passava limpo. Aquele planejamento. Isso faz muitos anos, como ele disse. De lá para cá, eu enfrentei muitas lutas. Algumas duríssimas. Mas sempre quando eu, ao olhar para mim mesmo, me sinto exaurido e cansado, eu me lembro deste versículo. Que Deus me chamou e Ele haverá de me conceder tudo aquilo que é necessário para que eu permaneça de pé, pregando o Evangelho, falando acerca do amor de Jesus. Porque quando Deus, presta atenção nisso, quando Deus infunde no coração da gente o desejo de fazer alguma coisa para a sua glória, Ele nos concede a graça para que realizemos aquilo que Ele mesmo fez nascer na nossa alma. Então, se você sabe que Deus o chamou, que Deus a chamou, se você sabe que tem um ministério, que Deus quer algo de você, coloque-se de pé, pela fé e creia que Deus haverá de conceder todos os recursos necessários para que você realize a obra dEle, para a glória dEle, sob o poder dEle, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus, diga amém. Ele chama, infunde em nossa alma o desejo de servi-lo e concede-nos graça e poder para que o sirvamos. Amém. Extraordinário. Isso pode mudar uma vida. Mudou a minha. Em segundo lugar, este texto nos ensina que talentos usados se multiplicam. Versos 20, 21 e 22. Notem que a atitude dos primeiros dois servos nos ensina exatamente isso. Que podemos usar os talentos que recebemos do Senhor, cientes de que talentos usados não se esgotam. Ao contrário, se multiplicam. Novas habilidades vão surgindo. Novas competências são desenvolvidas. Quando nós nos comprometemos com o ministério que o Senhor nos confiou. Então, faça a sua parte e creia que Deus, pela sua infinita misericórdia, guiará seus passos e o fortalecerá para que você siga adiante, fazendo aquilo para o que foi chamado para fazer. O que vocês acham? Então diga ao seu irmão, meu irmão, minha irmã, permaneça firme, fazendo aquilo para o que Deus o chamou. Isso aqui é algo extraordinário. E quero me lembrar o seguinte, que os 3 servos receberam talentos. Os 3. E é claro que o significado disso é evidente. Todos os trabalhadores do Senhor possuem talentos. Logo, todos têm um trabalho a realizar. Vocês sabem que os reformadores defenderam ardorosamente a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos. Todo cristão é um ministro. Todo cristão foi chamado para a salvação e para o serviço. E nós servimos para abençoar. E aqui, meus irmãos, não pensem que eu esteja defendendo a utilização dos dons e talentos que recebemos do Senhor apenas, vamos dizer assim, no ambiente eclesiástico. Não é isso. Eu estou proclamando aqui o emprego dos talentos no mundo da vida.
no altar. Servimos a Deus no altar. O nosso altar é a vida. Logo, todos nós, naquela área profissional em que atuamos, podemos e devemos procurar construir relacionamentos redentores com o objetivo de levar pessoas a Jesus de Nazaré. O que eu estou lhes dizendo é que é necessário que nós retomemos a consciência radical de que fomos plantados neste mundo para florescer. Então, floresça onde você está plantado. Na universidade, lá na casa onde você vive, na família da qual você é, no âmbito da igreja da qual você faz parte, floresça, porque o objetivo de Deus é que usemos os talentos e assim promovamos o avanço de seu reino e, por conseguinte, que eu e você então floresçamos. É o projeto de Deus. Então, além de fazermos o nosso trabalho, se você é porteiro, se você é médico, se você é motorista, o nosso trabalho com denodo e excelência, visando a glória de Deus, é necessário que nos lembremos de que estamos nessas áreas para promover o avanço do reino do Senhor. Então, atue no lugar onde você está, no trabalho, no âmbito do seu trabalho, no âmbito de sua universidade, de sua escola, como um agente da graça do Senhor. Num certo sentido, eu lhe diria que todos nós somos profissionais em nossas áreas de atuação, mas de fato somos discípulos de Jesus, disfarçados de médico, disfarçados de professores, disfarçados de porteiros, disfarçados de motoristas, porque em primeiro lugar nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. O que vocês acham? Então, se eu estou lá na clínica atuando como terapeuta, eu sou um discípulo de Jesus, disfarçado de terapeuta, atuando no mundo para a glória de Deus. Eu ouvi recentemente uma frase extraordinária. Onde há uma vontade, há um caminho. O que eu quero dizer com isso é que se eu e você entendermos que fomos chamados por Deus para a salvação e para o serviço, encontraremos um caminho para usar os talentos que o Senhor nos confiou. Vocês são lembrados daquela história referida lá em Marcos capítulo 2, sobre aqueles 4 amigos que levaram um homem enfermo a Jesus? Estão lembrados? Pois bem, o texto vai dizer que quando aqueles homens chegaram à casa na qual Jesus estava, perceberam que o local estava lotado. Eles não tinham como passar pela porta. O que eles fizeram? Desistiram? Não. Deram uma nova chance à esperança. Elaboraram uma estratégia. Foram pelo telhado e colocaram aquele indivíduo na presença de Jesus. Jesus, por sua vez, perdoou e restaurou aquele homem. Então, é de verdade. Quer dizer, todos os que estão imbuídos de fazer a vontade de Deus, encontrarão um caminho para realizá-la. Deus haverá de conceder-nos graça para que encontremos esse caminho, para que exercitemos os 12 talentos que dele recebemos. Eu me lembro do John Stott dizer no texto, ouça o Espírito, ouça o mundo, que todo indivíduo que quer fazer a vontade de Deus, poderá fazê-la. Por quê? Porque Deus nos chama para realizar a sua vontade e depois nos concede graça para que a realizemos. O que vocês acham? Amém. Então, nunca mais diga a si mesmo que não conseguirá
cumprir o ministério para o qual foi chamado. Porque aquele que nos chama também nos concede graça para que façamos aquilo para o qual fomos chamados. Amém? Amém. Por último, este texto nos coloca diante da seguinte pergunta. Claro, o que temos feito com os talentos que recebemos do Senhor? Os 2 primeiros trabalhadores foram classificados como bons e fiéis. Por quê? Porque usaram os talentos que haviam recebido. A situação do terceiro é bem diferente. Ele atuou num outro registro. E sua conduta foi reprovada. Vamos relembrar o que ele disse quando foi chamado para prestar contas. E chegará o dia em que prestaremos contas. Aquele grande dia. Eu tenho a impressão de que Deus vai começar pelos pastores. Pastores, um passo à frente. Ele diz o seguinte, versos 24 e 25. Eu escondi na terra o teu talento porque fiquei com medo. Eu escondi na terra o teu talento porque fiquei com medo. O medo pode paralisar a gente. O medo pode fazer com que eu e você abramos mão das oportunidades que nos são concedidas por Deus. O medo pode fazer com que eu e você apequenemos a vida. O medo pode restringir o nosso ministério. O medo. Então, todos os dias, é necessário que nos lembremos das palavras do Senhor em Isaías 41, verso 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita de justiça. Meus irmãos, nós não podemos permitir que o medo, esse estado emocional perturbador, paralise a nossa vida, restrinja o nosso ministério. Portanto, a palavra de Deus para você nesta noite é: não temas, crê somente. Amém. Não temas, crê somente. Você pode dar um passo de fé. Você pode enfrentar essa situação. Você pode erguer a sua cabeça. Você pode colocar-se de pé mais uma vez, contando com a graça de Deus, com as mãos poderosas e amorosas do Senhor. Não temas. Não percebam. Presta atenção. O medo desse homem é fruto de uma compreensão equivocada acerca de seu Senhor. Na perspectiva de nossa conversa, é fruto de uma percepção equivocada sobre Deus. Para ele, o terceiro servidor, o seu Senhor era severo, duro, implacável. Em outra versão, perverso. Há vários terapeutas aqui, psicanalistas, psicólogos. Na condição de terapeuta, eu lhes diria o seguinte, que esse indivíduo aqui, o terceiro servidor, é um tanto quanto confuso, para dizer o mínimo. Porque ele trata como inimigo alguém que lhe concedeu uma dádiva. Ele recebe um presente de
seu Senhor e o chama de severo. Um presente. Severo. É um discurso contraditório. E essa sua compreensão equivocada de seu Senhor o impede de florescer, de frutificar, de fazer o trabalho para o qual foi chamado. E o pior de tudo, o impede de entrar na alegria de seu Senhor. Então notem que o medo nos afasta dessa vida cheia de fulgor da qual fala o Evangelho. O medo. Então notem também a importância de nós construirmos uma compreensão adequada acerca do Deus vivo, revelado plena e totalmente em Jesus de Nazaré, acerca do Deus das Escrituras, que vestiu pele humana e ganhou o rosto em Cristo. E essa percepção adequada sobre Deus é construída na relação que travamos com as Escrituras. E essa relação travada com a palavra deve contar com a ação iluminadora do Espírito, porque, como vocês sabem, a Bíblia, sem a ação iluminadora do Espírito Santo, é um livro fechado. Para que compreendamos a palavra e assim saibamos quem Deus é, carecemos da assistência iluminadora do Espírito Santo. O Deus da revelação bíblica nos ama. O Deus da revelação bíblica quer o nosso bem. Ele não é contra nós, Ele é por nós. Ele também não nos ama por engano. Ele sabe quem somos e ainda assim nos ama. Então Ele só pode ser amor. E esse seu amor não nos abandona. Porque nos ama, Ele nos disciplina, é verdade. Ele nos exorta, é verdade. Ele nos interpela, também é verdade. E por que faz isso? Porque nos ama. Porque quer manter-nos afinados com os seus propósitos, porque sabe que para que eu e você vivamos uma vida bem-aventurada, é necessário que estejamos no centro da vontade do Senhor. Então Ele nos interpela para nos levar para o centro de sua vontade, para que vivamos uma vida bem-aventurada. É por isso, porque nós pais interpelamos os nossos filhos, os exortamos. Tira a mão daí, menino, cuidado com a tomada, cuidado, olha o carro, olha a rua. Por quê? Porque nós queremos o bem dos nossos filhos. É isso que Deus faz. Ele nos exorta, nos disciplina, porque nos ama. Meu irmão e minha irmã, que eu e você confiemos no trabalho de Deus. Deus está trabalhando. As mãos de Deus estão atuando no mundo para promover o nosso bem. Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Logo, todos os nossos amanhãs estão nas mãos do Senhor. Aleluia. Ele é o dono de todas as coisas. Os nossos filhos, de fato, não são nossos, pertencem a Deus. A saúde pertence a Deus. Os recursos apenas os administramos, porque pertencem a Deus. A nossa família pertence a Deus. A igreja na qual congregamos pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Agora ouçam o Espírito Santo. Deus sabe cuidar daquilo que é dele. Por isso que quando às vezes eu me preocupo com a vida de meus filhos, o que traz paz para o meu coração é saber que esses meus filhos, na verdade, pertencem a Deus, e Deus sabe cuidar daquilo que é dele, daquilo que lhe pertence. A minha casa não é minha, é de Deus. A saúde não é minha, é de Deus.
todas as coisas pertencem a Deus, todas as coisas estão nas mãos de Deus. Se estão nas mãos de Deus, estão seguras. Assim a gente enfrenta a vida. O que vocês acham? Amém. Os 2 primeiros servos foram elogiados, porque usaram os talentos com confiança e esperança. O último, no entanto, foi descrito como infiel e negligente, porque não usou o talento que havia recebido do Senhor. E aqui não cabe uma discussão sobre se o servo infiel era ou não um cristão verdadeiro, porque não é isso que Jesus está propondo, não está propondo essa discussão aqui. O que ele está mostrando é que é necessário que usemos com diligência os dons e talentos que recebemos do Senhor. Este texto fala sobre como devem viver os cristãos entre a primeira e a segunda vindas de Jesus. Como devemos viver? Com confiança, esperança, usando com alegria os talentos que o Senhor nos confiou. E por que com alegria? É porque a Bíblia diz, lá no Salmo 100, verso 2, que devemos servir a Deus com alegria, com disposição. Então, é necessário que nós aprendamos a servir a Deus com um sorriso no rosto. O que vocês acham? Eu vou dizer para você como eu me sinto quando venho para cá. Cheio de alegria. Eu coloco lá no grupo da nossa igreja, estou contando as horas, e então mesmo. Eu me tornei o sujeito mais ansioso nessa fase da minha vida por causa desse projeto no qual o Senhor nos inseriu. Alguém estava dizendo, como é que estão os seus dias? Eu disse, meus dias estão bons, as minhas noites é que estão complicadas, porque às vezes eu não consigo dormir, porque eu fico pensando em vocês. Imagina bem, mas como é que a gente pode caminhar de um jeito que de fato fará com que o nosso Senhor sorria? O que é que nós podemos fazer para que a obra de Deus avance? E eu fico ali, e a Elda do meu lado dizendo, durma, vai dormir, Deus é Deus. Eu falei, eu sei que Ele é Deus, mas eu estou aqui fazendo papo com Ele. Deus, e aí, Deus? O próximo passo, Senhor. E agora? E agora, Senhor? Como é que a gente usa esses talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor? Porque a gente quer fazer diferença nesse bairro. Nós queremos ser um farol aqui. Nós queremos salgar esse lugar. Nós queremos ser luz. Queremos ser usados por Deus. Queremos colocar todos esses talentos à disposição do Senhor e usá-los para a glória de Deus. Eu encontrei um amigo meu um dia desses, nós não nos vimos há quase 10 anos. Aí ele disse como estava, e perguntou como eu estava. Eu fiquei 1 hora falando sobre a alvorada. E falando sobre a alvorada intensamente, assim, ininterruptamente, e de uma forma muito exaltada. E eu queria muito passar para esse amigo que eu não via há quase 10 anos, a imagem de que eu sou uma pessoa equilibrada. Mas eu não estava conseguindo, porque olha, Deus está fazendo uma obra, Deus está realizando algo, Deus levantou um povo. Nós temos nos movido debaixo do poder do Espírito Santo. Temos sonhos, os nossos corações estão alegres, há alguma coisa acontecendo, Deus está movendo as águas. Aleluia! Vou parar. Estamos usando com diligência os talentos que recebemos do Senhor. Vamos inclinar nossa fronte, vamos orar. Será que você, por alguma razão, enterrou o talento que o Senhor lhe confiou? Por alguma razão. Sei lá, uma frustração,
evento traumático, uma decepção. Todos nós possuímos talentos, dádivas que nos foram concedidas pelo Senhor, dádivas estas que devem ser utilizadas visando o avanço do reino. Você está usando os talentos que recebeu do Senhor? Sinceramente. Está usando esses talentos com alegria, com esperança, com confiança, contando com a ciência do Espírito Santo? Eu quero orar por você e com você. Se você quer, nesta noite, reafirmar o seu desejo de usar os talentos que Deus confiou a você, e usar esses talentos com alegria, com destemor, sem nenhum compromisso com a morredão. Coloque-se de pé. Eu já estou de pé, porque eu quero. Eu falei com Deus ontem, hoje, disse: Deus, olha, eu quero usar tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos para promover a voz do teu reino, Senhor. Eu não quero enterrar talento, Senhor. Que o Senhor não permita que eu enterre esses talentos, Senhor. Tanta coisa para ser realizada, tanta gente para ser alcançada, tantas famílias para serem restauradas, pessoas para serem tocadas pelo poder do Evangelho. E Deus nos levantou, e Deus nos chamou, e Deus nos concedeu graça, e Deus nos concedeu talentos, e agora nós vamos utilizá-los debaixo do poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Aleluia! Glória ao Senhor. Talentos usados não se esgotam, se multiplicam. Diz ao nosso irmão Marcelo Dalton, que nos conduz a Deus na missão. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida no altar da graça, vamos reafirmar o nosso desejo de usar os talentos que recebemos de Deus ao longo da nossa vida para a glória do Senhor. Senhor, a tua igreja se coloca na tua presença para pedir a tua misericórdia. Amém, Jesus. Ó Senhor, derrama sobre nós a tua graça. Derrama, Senhor. Faz, Deus, com que arranquemos da cova, daquele buraco, os talentos que o Senhor colocou. Amém, Jesus. Deus, e faz de cada um de nós um servo aprovado na tua presença. Amém, uma serva aprovada na tua presença. Amém, Jesus. Os talentos para a glória do Senhor. Amém, Senhor. Gente que não teme, gente que caminha contigo, porque o Senhor é aquele que concede não apenas o talento, mas o poder de multiplicá-los. Amém, Jesus. Tu és um Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Arranca de nós todo o temor, toda a dúvida, todo o medo, toda a insegurança. Amém, Jesus. E faz de nós um povo alegre, Amém. um povo, Deus, que caminha na tua presença, que usa os talentos, os dons, que usa todas as qualidades que o Senhor colocou nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, para a bênção daqueles que não te conhecem, e para Deus, bênção da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Estende a tua mão sobre a tua igreja. Faz de nós um povo alegre. Amém. Um povo animado. Amém, Jesus. Um povo livre. Livre para te adorar. Livre porque tu és aquele que nos ama. Livre porque o teu amor nos restaurou. Livre, Deus, para proclamar esse amor aos outros. Aleluia, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito sobre a tua igreja. Faz da tua igreja uma igreja movida pelo teu Espírito. Que a tua palavra, Deus, tenha o fôlego do teu Espírito nas nossas vidas. Que o Evangelho de Jesus Cristo seja apenas um conhecimento intelectual, mas seja a própria vida. Que nós vivamos segundo a graça do Evangelho de Jesus Cristo. E faz de nós uma igreja que honra o teu nome. Uma igreja que se alegra contigo. Uma igreja que tem o teu nome com autoridade.
igreja que estuda a tua palavra, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja de gente livre. Porque foi para isso que o Senhor fez. Toda a tua obra para nos libertar de nós mesmos, nos libertar das estruturas do mundo, fazer de nós um povo alegre. Deus, em nome de Jesus, faça com que os talentos que o Senhor nos deu não se multipliquem. E aqueles que estão com os talentos escondidos, Deus, arranca da terra. Coloca de novo nos nossos corações, para que a gente possa usá-los. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Meus irmãos, neste momento vamos entregar a Deus os dízimos e as ofertas. Vocês imaginem que nós estamos diante de inúmeros desafios financeiros, né? Mas contamos sempre com a graça de Deus, com a fidelidade da igreja. Aquela maquininha está funcionando hoje? Hoje está. Então tá bom. Os diabos vão passar por aí. Você poderá entregar o seu dízimo, a sua oferta. Se quiser usar aquela máquina, está ali atrás da máquina de débito, é isso? Então tá bom. Quando cantamos um belo cântico, entreguemos a Deus com alegria os dízimos e as ofertas.